Olá, minha gente. De novo aqui no Facebook. O pessoal está dizendo que o som das minhas postagens está baixo. Mas daí eu tento acessar posteriormente no meu telefone, que é um iPhone X, e o som está muito bom. Então, eu vou tentar falar com uma voz mais alta, mas eu gostaria inicialmente que os amigos que estão no ar comigo me dissessem como está o meu som. Como é que chega nos aparelhos de vocês? Marilena Gonçalves Bolsonaro 2022. Parabéns, Marilena. Procura um psiquiatra. Marilena Gonçalves. Miriam Rio, boa tarde. Tereza respondeu para mim. Cibe, tá ótimo. Maristela Gonçalves Fola Renan. Miriam Rio, som perfeito. Valeu, Miriam. Então eu vou começar. Era um discurso que, de certa forma, eu tinha preparado para falar na tribuna do Senado. Mas eu vou transmitir isso aqui para vocês. Se eu fosse dar um título a esse meu pronunciamento, talvez eu o chamasse de O Discurso do Desencanto ou então O Discurso do Desapego. Desencanto com esse Senado, esse parlamento que, na mais grave crise política, econômica e moral da história do Brasil, passou um ano, um dos piores anos dessa crise monstruosa, inerte, abúlico, sem uma manifestação séria, ou então botando mais lenha e mais gasolina na fogueira da destruição do Brasil. Esse parlamento não apenas aprovou uma medida sequer para diminuir a crise econômica, política e moral que estrangula o Brasil, como, pelo contrário, votou em medidas que inflamaram a sinistrose, o sinistro. Talvez eu exagere dizendo que não aprovamos nada de útil para o Brasil neste ano que termina. Ou talvez não exagerasse se levasse em conta, fundamentalmente, propostas que pudessem reverter a depressão econômica, criar empregos e recuperar a soberania nacional. Propostas que encerrassem a crise política, que se arrasta melecando tudo na sua passagem, como uma lesma gosmenta. Proposta que representassem um renascimento ético, humanístico da... Não. Claro que não. Logo, que proveito tirar desse ano legislativo que se encerrou no dia 31 de dezembro e que se encerrou tão murchamente? Sim. Votamos aqui medidas a favor dos estados e municípios, buscando avançar no equilíbrio e na justiça fiscais. Aprovamos medidas que favorecem iniciativas empresariais. Reforçamos a cobertura aos micro e pequenos empresários. Mas um ou outro projeto que talvez pudesse classificar de interessante, não mais do que isso. Mas se cotejarmos essas iniciativas bondosas, meritórias, e parece que o Lerner vetou da microempresa, né? Se pudéssemos cotejar essas medidas com a destruição dos direitos sociais e da reforma trabalhista, com o corte radical e impiedoso de investimentos públicos em educação, segurança, saúde, habitação, infraestrutura, ciência e tecnologia, materialização, tudo isso materializado pela nefanda PEC 95, a PEC do fim do mundo. Com a renúncia da soberania nacional, consolidada com a entrega do pré-sal às multinacionais, que assinamos embaixo quando este Senado aprovou
as novas regras de partilha sobre a indecente e cínica alegação de que é melhor entregar já a fantástica reserva do pré-sal, porque no futuro os combustíveis fósseis serão desvalorizados. Se pudéssemos cotejar as pequenas benesses com a medida provisória 795, que acaba com a indústria brasileira do setor de petróleo e gás, que dá isenções de R$ 1 trilhão para 5 petrolíferas estrangeiras, que perdoa dívidas de impostos de 54 bilhões de reais das mesmas empresas. Perdão de 1 trilhão, isenção de 1 trilhão e perdão de 54 bilhões. É isso, minha gente, que esse Congresso fez. Se fizermos a cariação das pequenas benesses que o Congresso votou, o que restará das pequenas bondades que aqui aprovamos? Nada. Rigorosamente zero. Surge-me na memória a imagem de Santo Agostinho a esvaziar o oceano com uma pequena concha. Diante disso, outro título que pudesse dar a essa intervenção, como já disse, seria o discurso do desapego. Seria o discurso em que manifestaria o rompimento com as práticas e usos desta casa. Anunciaria o meu distanciamento de sua rotina diária, de suas comissões, de suas discussões, dessa pouco útil ação legislativa. E, por fim, proclamaria aos brasileiros que nada esperassem do parlamento, que esta e a casa vizinha, a Câmara Federal, não tem nenhuma contribuição para remir o Brasil da crise política, econômica e moral. Assim, diria aos brasileiros que buscassem nas ruas, nas fábricas, nos campos, nas escolas, nos locais de trabalho, de moradia, em seus sindicatos e associações de classe, em suas igrejas, os caminhos da superação desses tempos sombrios. Nesse discurso do desapego, do rompimento com a inação legislativa e com a indolência dos partidos e dos movimentos sociais, que outra vez parecem apostar os anéis e a própria vida na próxima eleição presidencial. Nesse discurso do desapego das instituições, distanciando-me daquilo que a gente chamava antigamente de vias legais. Nesse discurso, então, faria um chamamento à revolução, minha gente. Afinal, o nosso compromisso com as instituições, com a chamada ordem legal, pressupõe que elas sirvam, primeiro, aos objetivos nacionais permanentes, entre eles a soberania nacional e a integridade do patrimônio nacional. Segundo, aos interesses populares e à paz social. Terceiro, a defesa da democracia e do Estado de Direito. Ora, se as instituições afrontam esses princípios, tais instituições não merecem acatamento ou obediência. Logo, a dissolução da ordem legal vigente precisa ser preenchida por outras instituições que se legitimem nos objetivos nacionais permanentes. Em primeiro lugar, na vontade popular e na paz social. Em segundo lugar, e em terceiro lugar, na democracia e no Estado de Direito. Enfim, a precarização do executivo, hoje simples mandalete do capital financeiro global e mero fantoche dos interesses do império, a precarização do legislativo, que vota conforme a cartilha de financiadores de campanha e as prebendas oferecidas pelo executivo, a precarização do judiciário,
enfraquecido pelo seu ativismo, pela sua intromissão na política, pela seletividade e partidarização das decisões e pela sua omissão frente à destruição da pátria brasileira, empurra-nos, mais do que isso, obriga-nos a buscar saídas que passem ao largo dos três poderes. Acima de 93% dos brasileiros, no ano passado, rejeitavam o executivo. Mais de 60% dos brasileiros desaprovam o legislativo. Mais de 60% dos brasileiros têm a percepção de que o judiciário é lento e falho. 99% dos brasileiros rejeitam ou rejeitavam antes do fim do ano o meu partido, o PMDB, principal partido da base de apoio presidencial. Pior, a cada dia que passa, os três poderes da República insistem em medidas, decisões ou omissões que os depreciam ainda mais. Mas o que seria uma revolução hoje no Brasil? E de que forma ela se desenvolveria e seria finalmente vitoriosa? O ponto de partida para qualquer movimento transformador da realidade nacional é saber o que fazer para derrubar a ordem vigente já apodrecida e que não serve mais à nação e aos brasileiros e pelo que substituí-la. Quer dizer, precisamos de um projeto de poder que tenha como esteio os pressupostos já anunciados, ou seja, a soberania nacional, a integridade do território brasileiro e a defesa do patrimônio nacional. A defesa de nossas terras, de nossas florestas, de nossos recursos hídricos e dos nossos recursos minerais, dos nossos mares, do nosso espaço aéreo, a preservação e o desenvolvimento da inteligência nacional, a cultura nacional, a ciência e a tecnologia e a inovação. Segundo lugar, os interesses do povo brasileiro, o direito ao emprego, a um salário digno, a uma moradia decente, a educação, a saúde, a segurança, a aposentadoria, a justiça, a cultura e, fundamentalmente, a informação. Em terceiro lugar, a intangibilidade da democracia e do Estado de Direito. A partir disso, devemos convocar e reunir os brasileiros em uma ampla frente que ultrapasse as organizações partidárias, sindicais, profissionais e de classe, e que, tendo como norte os pressupostos enunciados, elabore um programa de governo e um plano econômico e social emergencial para, em semanas, estancar a recessão, reduzir os juros, reativar os mecanismos de crédito, fazer girar a máquina da produção e do consumo, restabelecer o pleno emprego, reajustar salários, restabelecer os direitos e garantias trabalhistas e sociais. E que também, imediatamente, determine a convocação de um referendo revogatório para a anulação de todas as medidas entreguistas, antitrabalhistas, antissociais, tomadas pelo governo do Temer e pelo governo do Bolsonaro. Minha gente, nós vamos entrar no recesso. As eleições presidenciais já ocorreram e daqui a alguns dias encerra o meu mandato que não foi renovado. Mas desgraças do nosso país não tiram férias. Não há paradas para o desmonte da Petrobras, a entrega do nosso petróleo. Não há pausa para a destruição desse ainda debilíssimo Estado Social brasileiro. Não há intervalo para o assalto ao erário. Não há folga para a insaciabilidade do capital financeiro.
Não há sossego para a destruição da indústria nacional e para a desindustrialização do país. Não há trégua para o apetite daqueles que se apossaram do governo e deles se servem despudoradamente. Bolsonaro foi eleito por um ódio construído contra o PT, que teve erros enormes e acertos também, e contra a desmoralização da corrupção na política. Mas o Bolsonaro não foi eleito para vender a Petrobras, para acabar com a nação, para perdoar Mariana e a nova barreira arrebentada da Vale do Rio Doce, para chamar o Exército de Israel para fazer o que não chamaram o Exército Brasileiro para fazer. Não podemos confundir humanitarismo com jogada publicitária do Bibi de Israel e do nosso Bolsonaro aqui do Brasil. Logo, devemos aproveitar este fim dos trabalhos legislativos, esse período de recesso do Judiciário que está terminando e do Ministério Público, para acelerar uma frente ampla em defesa da soberania nacional, do Estado social, da democracia e do Estado de Direito. É a convocação que eu estou fazendo ao terminar o meu mandato. Despender todas as energias no processo eleitoral não tem cabimento. Despendemos energias. E não sabemos o que vai acontecer, já que caberá ao judiciário dizer no Brasil quem pode e não pode decidir as coisas. Enfim, ao jogarmos todas as fichas na última eleição, parece não ter sido uma boa política. Se alguém acha que a direita, que as classes que dominam a sociedade hoje, que a mídia monopolista, que os rentistas nacionais e as multinacionais, que os interesses imperiais vão deixar escapar essa oportunidade da grande eleição do Bolsonaro e vão perder essa valiosíssima presa que é o Brasil, que vá tirando a mula da enchente. As eleições aconteceram e o Bolsonaro foi eleito, mas ele fará um governo subordinado ao liberalismo econômico e aos interesses imperiais sem a mobilização e organização dos brasileiros. Logo, o levante dos operários, dos camponeses, dos funcionários públicos, dos professores, dos bancários, dos empregados do comércio e serviço, dos pequenos e médios agricultores, dos pequenos e médios empresários urbanos, dos profissionais liberais, dos religiosos e religiosas, dos autônomos, dos feirantes, enfim, desses milhões de brasileiros desvinculados dos interesses do grande capital. É esse levante que, em qualquer circunstância, determinará os rumos da nação brasileira. Com o Bolsonaro, sem Bolsonaro. As instituições brasileiras derreteram-se. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário perdem legitimidade porque agem na razão inversa da vida dos 205 milhões de brasileiros. Mobilizemo-nos, organizemo-nos para a construção de um poder nacionalista, democrático e popular. Acorde o Brasil. O parlamento vai ser, este ano, o mesmo que foi o ano passado. Dominado pelos financiadores de campanha, pressionado pela imprensa entreguista. Ou o povo toma consciência de que deve assumir os rumos do país, do Brasil, progressista, nacionalista e popular, ou nós estaremos empacados num atraso brutal na nossa história. Minha gente, esse discurso eu preparei para fazer nos fins do ano passado. Vocês vejam que eu adaptei agora em algumas coisas a situação presente. Brasil, acorda. Vamos à luta pacificamente. A revolução dos brasileiros é a tomada de poder pelo povo, pelos interesses do povo e pelos dispositivos permanentes da nossa Constituição. Valeu, obrigado pela audiência e se vocês apreciaram o que eu disse, por favor,
reproduzam, não retweetem, mas compartilhem, porque nós vamos jogar para frente essa tese. Valeu!